Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal da Certo Odontologia. Mais uma vez estamos juntos aqui nessa quarentena. Sou o professor Luiz Felipe Simões, professor da especialização de implantodontia. Sou mestrando em reabilitação oral, especialista em prótese e especialista em implantes, tá? Montei uma aula para vocês super legal. Hoje a gente vai falar da manutenção da arquitetura gengival e personalização de componentes protéticos, tá? Essa aula é voltada para a preservação aí dos tecidos moles e duros para melhorar o nosso dia a dia aí clínico cirúrgico. Eu vou fechar aqui minha câmera para não atrapalhar os slides, tá? Vamos seguir. Então vamos lá, vocês recebem no seu consultório um paciente como esse. O paciente chega no seu consultório sem um elemento central, sem o 21 no caso. O que vocês pensam? Qual o desejo desse paciente? O que esse paciente procura quando vem até o consultório? Qual é a ansiedade dele, a expectativa dele? O que você pode fazer de melhor para esse paciente? Esse paciente provavelmente vem para você procurando um implante. E você vai planejar um implante para esse caso, mas esse paciente sabe exatamente o que é um implante? Ele dissocia aí as duas etapas que a gente tem principais, que é a parte cirúrgica e a parte protética. Esse paciente sabe essa diferença ou ele acha que é uma coisa só, vou fazer um implante, é um corpo único, chego lá, instalo, fecho esse espaço, estou com um sorriso novo. Ele sempre imagina que vai ter um sorriso novo, bonito, recuperado, mas e aí? O que você tem de artifício para entregar isso ao paciente? Como é que você vai trabalhar essa expectativa? O que está importando para ele? Um caso um pouco, talvez, mais complexo. Imagina uma paciente como essa chegar no consultório da mesma maneira como aquele paciente chegou. Sem, por exemplo, um elemento 21, ou o paciente teve trauma, ou está com uma reabsorção. O paciente precisa repor com cirurgia de implante um elemento central. Vamos analisar essa foto e esse sorriso. Você vê aí uma paciente com um sorriso amplo. Ouso dizer que você tem até a mesial do primeiro molar aparente, um sorriso gengival. Imagina uma paciente dessa ainda mais com um fenótipo fino gengival, fenótipo delicado. Qual vai ser a sua conduta nesse tratamento? O que você vai planejar para ela? Será que você pode tratar ela da mesma maneira como a implantodontia era feita há 20 anos atrás? Vai extrair, colocar um implante, esperar a ossa integrar, depois reabrir, fazer uma coroa? Você acha que isso é cabível? Você acha que isso não vai causar nenhuma deformação? Como é que você vai fazer para manter essa arquitetura gengival tão harmônica e tão exposta ao mesmo tempo dessa paciente? Acho que nem o cirurgião mais experiente recebe um caso desse no consultório com tranquilidade, né? Acho que até ele tem os seus receios e é um caso que merece todo o cuidado, e a aula de hoje é para isso, é para a gente melhorar esses pequenos cuidados para tentar devolver a melhor situação clínica possível para o nosso paciente. Então, o foco é esse. O foco é preservar a arquitetura gengival do paciente. E para preservar a arquitetura gengival desse paciente, a gente vai falar da personalização de componentes, tá? A gente vai dividir essa aula em duas etapas. Primeiro, a criação ou preservação dessa área cirúrgica e gengival. E, posteriormente, a gente vai fazer a transferência dela para o trabalho protético. Vamos moldar e tentar fazer a cópia mais fiel possível do perfil gengival do paciente que foi desenvolvido ou preservado por nós. Preto no branco, o que a gente quer nesse procedimento? Imagina uma cirurgia, voltando a tocar no caso do 21. O que você espera de uma cirurgia como essa? Você espera uma cirurgia limpa, uma cirurgia sem incisões, sem relaxamentos, sem afastamento, sem descolamento. Você quer remover o elemento ali traumatizado, que não pode continuar mais no local,
e você quer fazer ali o implante, preencher, e o resultado final você quer ali o mais perfeito possível. Preservação de todos esses tecidos moles e duros e um trabalho protético harmônico, que o paciente fique restaurado e não pareça que foi restaurado, não pareça ter sofrido nenhum trauma. Esse aqui é o modelinho que eu preparei para fazer o hands-on de vocês, tá? A gente vai trabalhar essa primeira parte aí com UCLA, uma UCLA para hexágono externo, que é o caso aqui dessa regiãozinha que a gente vai trabalhar, simulando aqui a perda do implante, como se fosse uma área cirúrgica imediata. E essa área anterior aqui, onde foi feito esse provisório imediato, é onde a gente vai trabalhar com um transfer, no caso, um transfer de moldeira aberta para a cone morse, que foi o implante utilizado. Optei por um transfer de moldeira aberta devido à profundidade da instalação do implante. Bom, nesse início de aula, vamos começar falando sobre a criação ou preservação da arquitetura gengival e vamos pensar nesse pós-cirúrgico aí da instalação do implante. Cicatrizador personalizado tem esse nome, mas ele é um nome que remete a um componente protético que a gente usa comumente, na verdade não é ele que nós vamos utilizar. No caso aqui, a técnica que eu vou descrever para vocês, eu vou mostrar no vídeo do hands-on, ela foi através de uma UCLA de hexágono externo, como eu falei no slide anterior. Eu acho a técnica mais simples, mais prática e fácil e mais acessível para o dia a dia clínico, tá? Depois a gente vai discutir algumas outras possibilidades de técnica que existem, mas essa que eu utilizei aí no vídeo do hands-on é o que eu uso rotineiramente no consultório. Aqui está o videozinho do hands-on feito aí para vocês. Aqui a gente pode ver a região simulando a cirurgia, o implante instalado, o rebordo ósseo e todo esse espaço aqui para preencher. Imaginar que o paciente ali vai receber um enxerto e um cicatrizador. Então a gente pega a UCLA, vai instalar no implante. Muitas vezes você pode já levar a UCLA com a resina flow direto para a região cirúrgica, já a resina flow ao redor dela fotopolimerizada, muitas vezes faço isso para facilitar. Gosto de trabalhar com resina flow com bastante carga, para ela não ser tão fluida e não escorrer tanto dentro do alvéolo. Tá? A gente vai sempre trabalhar aos poucos, colocando de pouquinho em pouquinho e fotopolimerizando, tá? Não dá para fazer tudo de uma vez, porque senão escorre dentro do alvéolo. Depois a gente vai trabalhar esse arcabouço aí, essa parte mais externa gengival, para dar sustentação ao preenchimento desse cicatrizador. Novamente a gente vai fotopolimerizar, sempre trabalhando os passos de pouco em pouco. Normalmente terminando aí de preencher o espaço que faltava com a resina flow. A polimerização aí final. Aí você pode ver o teu cicatrizador aí pronto em boca. Vamos remover ele agora do modelinho para dar um acabamento, como se a gente estivesse removendo da boca. Você pode perceber que ele está cheio de quina, cheio de ponta, ele precisa ser mais bem acabado. E aí eu geralmente costumo utilizar uma fresa diamantada mesmo, a peça de mão. Tá? A gente vai acabar, remover. Para remover o restante da úcula, geralmente uso um disco de carborundum também para peça de mão. E aí dá um polimento final com borrachas para resina composta ou borrachas para cerâmica também funcionam aí para deixar esse cicatrizador bem liso.
sempre fazendo ele acoplado a um análogo para facilitar esses procedimentos manuais, né? Depois, seu cicatrizador personalizado está pronto, ele é instalado em boca e está aí, finalizado, funcionando como uma barreira física para os tecidos gengivais, fazendo o selamento aí da ferida cirúrgica, sem precisar de enxertia, de remover tecidos de outras regiões, não precisar de fazer um PRF, nem nada disso. Uma técnica simples que dá para a gente aderir ao nosso dia a dia com uma certa facilidade. Esse aqui é um caso clínico, extração de segundo molar, dá para perceber que a gente tem um septo aí legal para a gente trabalhar. Foi feita a instalação do implante e posteriormente, da mesma maneira, feito um cicatrizador aí personalizado para manter esse arcabouço aí gengival. Mais um casozinho cirúrgico também de molar. Aqui no dia da cirurgia, instalação aí do cicatrizador personalizado. 3 meses depois o paciente volta para a reabilitação protética. Você pode ver que todo o tecido gengival foi mantido na posição ali, todo bem cicatrizado, um aspecto saudável. E a finalização aí do caso, uma coroa dando toda a naturalidade e harmonização aí para a região, parecendo um trabalho natural. Esse é um artigo da JOME de 2017, cicatrizadores personalizados sobre implantes imediatos em áreas molares. Tá? Você pode perceber aqui, tem um molarzinho aqui com lesão de furca, provavelmente essas raízes já não estão mais legais, pode ter uma área de trinca ali. E aí qual é o caso? Esse aqui vai ser mais um caso de captura do abutment para fazer o cicatrizador personalizado, tá? Aqui a gente foi feita uma moldagem dessa região a ser operada. Esse molar aí foi removido do modelo de gesso, tá? E foi removido esse perfil de emergência aí em torno de uns 2 milímetros aí de profundidade. E foi preenchido com resina flow. Depois dele ser preenchido com resina flow, a gente vai fazer um alívio mais ou menos na área onde a gente vai fazer ou já fez a instalação do implante. No caso, foi utilizado um Nobel Replace, nesse caso. Então, vamos para a cirurgia. Aqui a coroa sendo cortada, tá? Para a gente acessar as raízes. Chegamos nas raízes, a gente vai fazer a secção das raízes, evitar traumas aí nos tecidos adjacentes e evitar trauma no septo para a gente poder trabalhar com ele. Aqui as raízes removidas, você vê que tem um septo muito legal aí para a gente trabalhar com bastante volume, dando mais tranquilidade para a fresagem. Um implante instalado no local, ele muito bem instalado no septo. Preenchimento do alvéolo com biomaterial. Instalação do abutment. E agora a gente vai fazer a captura desse abutment. Aí a prova aí do conjunto aí do cicatrizador personalizado feito no modelo. E aqui a gente vê que a captura desse abutment foi feito colocando resina flow a partir desse projeto de cicatrizador, ligando ao abutment na região mais coronária desse abutment, tá? Para evitar o contato inicial dessa resina flow com o enxerto ali do alvéolo. Depois dessa conexão e fotopolimerização, a gente vai remover esse abutment da boca e vai trabalhar com ele em mão preso a um análogo. A gente vai preencher com resina flow a parte interna dele e vai dar um acabamento aí com fresa, como foi feito no hands-on. E aí você tem aí todas as concavidades, as delimitações do tecido gengival, todos preservados e dando espaço aí para acomodação do tecido, mas naturalmente sem fazer pressão nos tecidos adjacentes. Depois do cicatrizador
colocado em posição e fechado ali com resina composta na oclusal, foi feita a sutura para coaptar aquela papila ali que acabou sendo incisada na cirurgia. E 45 dias depois, a gente tem esse perfil de emergência aí bem delimitado, bem cicatrizado, dado graças a esse cicatrizador feito à mão. Você pode ver que é bem fiel ao que foi delimitado pelo operador, né? Aqui mostra o cicatrizador personalizado, depois o transfer personalizado feito a partir desse cicatrizador, a moldagem e o pilar de zircônia feito. Aqui o pilar de zircônia instalado no implante Nobel, a coroa cimentada e a radiografia final. Você vê que é um trabalho bem natural, você vê ali os tecidos moles e duros ali bem acomodados, bem saudáveis, um caso com previsibilidade e com uma harmonia final muito agradável. Esse outro artigo aqui da JPD, Journal of Prosthetic Dentistry, que é uma das, talvez a revista mais importante da área de prótese, também é um artigo que vai falar sobre captura. Da mesma maneira que esse artigo anterior foi captura, esse aqui também é, só que um pouco diferente, uma outra maneira de fazê-lo. Tá? Nesse caso aqui, o paciente tem ausência aí de um primeiro molar inferior e essa região foi moldada com alginato, tá? Um alginato Cavex mesmo, do nosso dia a dia, e ele foi vazado com silicone de adição, para dar mais maleabilidade no trabalho manual ali da região. Foi desenhado nessa região o formato onde mais ou menos gostaria de ser delimitado esse perfil de emergência, como seria mais ou menos o formato desse cicatrizador personalizado. Tá? Foi feito um desenho a lápis, aqui como o artigo mostra, e foram feitas aqui desgastes com essa fresa esférica carbide, mais ou menos 2, 3 milímetros de profundidade, de acordo com o que o paciente possuía ali de transmucoso já visto na radiografia e na tomografia. Depois de toda a área removida ali, você tem essa área aqui a ser preenchida por resina flow. Da mesma maneira que foi o artigo anterior, você preenche, fotopolimeriza e a gente vai para essa etapa aqui. Essa etapa aqui são colocados alívios nas proximais para não criar áreas de retenção e escoamento aqui da resina flow para áreas que não seriam possíveis de acoplar, de adaptar em boca. Então usaram aqui uns pequenos materiais de plástico para vedar essa área de retenção aqui, os dentes adjacentes, e foram feitas aletas aqui que saem desse projeto de cicatrizador até a mesoclusal dos dentes adjacentes. Aqui a imagem sem esse alívio nas proximais e aqui a adaptação perfeita nas oclusais para ter estabilidade na hora da captura, facilitar o posicionamento. Nesse caso aqui foi utilizado um implante Nobel Active. Foi instalado esse abutment em cima do implante. Foi feito um alívio ali interno nesse projeto de cicatrizador. Ele foi adaptado aí, transpassando esse abutment e encostando na mesoclusal dos elementos adjacentes. E aí você une ele a esse abutment também com resina flow em boca. Aí fotopolimeriza. Você vê aqui que não tem área de retenção aqui, nem falta de adaptação. Se tiver essa área aqui, você precisa aliviar. E depois de removido o conjunto da boca, também vai ser trabalhado ele em mão. E aí você vai preencher aqui essa parte interna com resina flow e fotopolimerizar para virar um bloco único.
E aí esse bloco único é provado, também alisado, tirado todas as quinas, arredondado e polido para poder fazer a instalação e servir como um cicatrizador. Você pode ver que ele não interfere aqui nos tecidos adjacentes, vai permitir passividade. E aqui a radiografia final confirmando que ele não está ali tocando em osso, nem pressionando, nem nada. Está totalmente passivo. O transfer foi feito da mesma maneira, utilizando a mesma técnica, a partir daquele modelinho de silicone de adição. Tá? E nesse caso, nesse case report, a moldagem já foi feita no ato da cirurgia, devido à confiança de que a técnica funciona e funciona bem. Como é que foi feita essa moldagem? Primeiro, o silicone leve de adição, ele foi aplicado em toda essa região da maneira como está aqui, cirúrgica, toda ela, e esperou ele tomar presa. Com ele endurecido, essa região passa a estar estável e aí sim é permitida a moldagem com material pesado. Aí você coloca o material pesado, segue, faz a moldagem normalmente e retira todo o conjunto de uma vez. Por que esperar o silicone de adição tomar presa antes? Para ele não ser pressionado fluido para dentro da região cirúrgica, para ele proteger todo esse arcabouço. Após a moldagem, o cicatrizador é instalado, a sutura é feita e nesse período de cicatrização a coroa vai sendo feita. E aqui está o arcabouço. A arquitetura gengival do paciente toda bem delimitada, toda saudável, feita justamente pelo formato do cicatrizador, que mais uma vez foi o operador que realizou e ele que criou o perfil de emergência. Esperado os tecidos sofrerem essa maturação aqui, a coroa foi confeccionada já instalada, diminuindo o tempo cirúrgico, diminuindo o tempo de provisório, diminuindo o tempo de formação de tecido, de contorno através de provisório, sem precisar de todo aquele trabalho protético, então, sem precisar de manipulação tecidual nem do provisório, em que você tem a coroa definitiva feita em zircônia, instalada na região, e o raio-x dela mostrando que a adaptação está perfeita, os tecidos ali estão ao redor, estão todos saudáveis. Esse outro artigo também é da JOME, de 2017. Esse é um casinho que foi planejado um escaneamento para registro da região, registro de perfil de emergência desse elemento 16. É um outro case report que o elemento vai ser extraído. Esse elemento 16 ele não é restaurável, segundo o artigo, está prejudicado. Então, ele vai ser feita a extração e instalação imediata de implante através de cirurgia guiada. Aqui um corte da tomografia do paciente, dá para perceber aqui que ele tem um volume ósseo satisfatório, parece ter um ótimo septo. Eu sei que tem, porque já vi o artigo. Aqui o implante instalado foi selecionado um implante Bone Level 4.8 por 8 milímetros, trauma. Aqui o guia cirúrgico confeccionado. E a partir desse escaneamento aqui, já sabia, juntando a imagem do escaneamento com a imagem da tomografia, mais ou menos qual é o perfil de emergência que poderia ser copiado para fazer o provisório personalizado. E o provisório foi feito em PMMA e já pronto para ser instalado junto com o implante, já que a gente já sabe a posição final do implante, pela cirurgia guiada. Bom, raízes seccionadas, tecidos adjacentes preservados, sem descolamento, sem traumas em tecido mole. Dá para ver um enorme septo aqui para trabalhar. O guia cirúrgico em posição. Tá? Fresagem inicial.
e fresagem final. Dá para ver que ficou uma cirurgia muito precisa, implante posicionado tridimensionalmente de maneira perfeita. Aqui o implante em posição, estabilidade primária, torque de 33 newtons. Colocado o screw, o cover, né, e o biomaterial, que no caso foi o BIOS utilizado. E depois removido o cover e instalado o cicatrizador de PMMA na região. Você pode ver que ele preenche todo o espaço da ferida cirúrgica, protegendo o enxerto e servindo de barreira física mais uma vez, para não haver migração dos tecidos moles para a região próxima ao implante, e poder já ir delimitando e criando o perfil de emergência da prótese futura. Uma semana depois, vê a cicatrização perfeita da região, tecidos saudáveis. 6 semanas depois, a remoção do cicatrizador do local, a verificação do perfil de emergência bem delimitado, e moldagem do trabalho para a realização das coroas. Aqui um modelinho impresso, 3D, as coroas de Max produzidas no laboratório. 8 semanas depois, elas instaladas em boca, mostrando toda a sua harmonia e naturalidade. Adaptação da radiografia final, ali preservação das cristas ósseas, preservação aqui dos tecidos moles e um contorno perfeito, dando toda a naturalidade, parecendo um dente natural do paciente, não uma cirurgia de implante imediata. Esse outro artigo aqui da Journal Prosthodontic Research já é um caso em que um paciente já tem a perda do elemento 21. Tá? E aí vai ser instalado um implante também da Straumann, um Bone Level Rock Solid. E no momento da instalação do implante, já foi colocado aí o escambare para escaneamento da posição tridimensional final desse implante. Aqui, ó, a tomografia do paciente, fazendo aqui a transposição do elemento 11 para o elemento 21, colocando ele aqui em posição para poder gerar um cicatrizador personalizado a partir desse perfil de emergência já do elemento vizinho, que é o elemento 11. Então, foi criado aqui um cicatrizador personalizado em PMMA para esse implante 21 a partir do elemento 11 vizinho. Tá? Esse PMMA foi cimentado com Panavion Curaray aí no Ovário Basin. Depois da maturação dos tecidos aí foi esperado acho que 8 semanas, se eu não estou enganado, de acordo com o artigo. E aí aqui foi feita uma cirurgia circular, não houve descolamento. Foi feito um desenho mais ou menos no formato desse cicatrizador personalizado prévio. Pode ver que aqui o paciente tem um perfil gengival queratinizado assim, bem espesso. Então, não se teve receio aqui de fazer essa incisão circular e remover esse tecido queratinizado, já que o paciente tem tecido queratinizado aqui de sobra. Então, foi feito essa incisão circular, removido esse tecido e encaixado esse cicatrizador personalizado no local. Esse cicatrizador personalizado ficou por lá por apenas 4 dias e já criou esse espaço aqui, bem delimitado, para o trabalho definitivo. E aqui o caso finalizado com uma coroa de zircônia com estratificação. Trabalho bem natural,
Você pode ver que foi feito a partir do elemento contralateral, o que deixou um tratamento extremamente harmônico e mais uma técnica possível aí de cicatrizador personalizado, esse no caso, dando uma conformação para o tecido pós cirurgia de implante. E agora vamos falar de transfer personalizado. Tá? Mais uma vez a gente utilizou o mesmo modelinho da outra cirurgia, do outro hands-on. E aqui os materiais que foram utilizados foram pó líquido de resina Duralay, um troquel com análogo, que eu vou mostrar como é que ele foi feito, silicone de adição, modelo, um pincelzinho e um transfer de moldeira aberta. Antes de falar, só vou falar um pouco do provisório que foi feito para aquela região. Essa foto aqui é o provisório daquele modelinho ali do hands-on, tá? Que ele não está acabado, foi feito em boca, na boca de manequim. Eu fiz o acabamento depois dele todo, removi todas essas quinas, dei concavidade aqui para os tecidos adjacentes, tanto palatino quanto vestibular, e aqui o alívio também do triângulo da papila aqui nas áreas críticas e subcríticas do provisório. Dá para ver também que aqui são 3 tipos de material nesse provisório. Uma faceta de dente de estoque na vestibular, uma resina flow na cervical transmucoso e aqui uma resina composta na parte palatina do provisório. Eu queria acreditar essa técnica a um amigo e professor Frederico Vasconcelos, um cara que eu admiro muito e foi com quem eu aprendi a técnica e ela é muito bem descrita aqui nesse artigo dele, tá? Vou colocar um videozinho aqui para vocês verem. Esse aqui é o troquel que eu fiz, tá? O troquel eu vazei gesso numa cuba de gelo, cortei depois em formato trapezoidal para ele ficar diferente e eu saber a parte que eu estou trabalhando e as partes que eu estou encaixando e não ficar procurando perdido num quadrado regular. Então, o que eu fiz? Além de cortar num formato trapezoidal, eu anotei vestibular e palatina nele e também no silicone de adição para facilitar as inserções coroa, do transfer e voltar para o modelo sem ter que ficar procurando e me perdendo nas posições possíveis do implante. Desculpa, deixa eu voltar aqui para o vídeo. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Modelinho aí do troquel. Coroa sendo adaptada no troquel. Silicone de adição, mas vocês podem utilizar um silicone de condensação para isso também. Tá? O mais importante na hora de adaptação desse silicone ao troquel é primeiro você adaptar e pressionar na região cervical da coroa para evitar falhas aí na cópia e diminuir, porque sempre aparece um vinco ou outro nessa adaptação que depois eu vou mostrar para vocês e vou mostrar que é possível de acertar. Até ela tomou presa, a gente vai remover a coroa desse troquel. Dando acabamento aí no silicone para facilitar a inserção, diminuir a retenção. A coroa do troquel. Ali a avaliação interna da cópia do material. Avaliação por dentro. Você vê que tem umas áreas de vinco ali. Vão ser reproduzidas, a gente vai precisar acertar. Agora a gente encaixa o transfer. Mais uma vez eu utilizei um transfer de moldeira aberta por causa da profundidade do implante. Uma transfer de moldeira fechada não seria suficiente ali naquela região, não teria retenção para
para moldagem, para encaixe, para vazamento de gengiva, então eu preferi o aberto, que é mais longo. Então a técnica aí do pó líquido de resina Duralay vermelha. Aí eu prefiro trabalhar com resina Duralay do que ao invés de resina Flow, que é mais fácil de remover do transfer depois, tá? Mas se quiser também pode ser injetada a resina Flow ali dentro, mas eu prefiro trabalhar com a Duralay mesmo. Depois de tomar presa, a gente vai remover aí o transfer do troquel e vamos avaliar a personalização dele e ver se está tudo certo. Se vocês repararem, tem um pequeno vinco ali na parte vestibular. Você pode remover com uma... Aí, tá vendo? Agora já foi alisado. É só uma maquinazinha que você pode remover com uma fresa de acabamento de resina acrílica mesmo, tá? É comum às vezes de acontecer. A gente prova, vê se está fiel no modelo, no caso, na clínica vai ser na boca do paciente. E aí você tem o perfil de emergência transmucoso e da coroa do paciente para transferir para o laboratório, todo esse conjunto. E ter uma cópia fiel desse perfil de emergência, essa arquitetura gengival. Aqui uma foto dessa cópia desse perfil de emergência gengivo-coronal. Por que utilizar essa técnica? Não utilizar simplesmente aquela técnica de instalar um transfer em boca e enfiar para dentro do alvéolo resina flow e fotopolimerizado. Essa é uma técnica, essa que eu descrevi aí no hands-on, que serve para qualquer caso. E ela é uma técnica que vai te levar a fidelidade do provisório e da arquitetura que você criou ou manteve diretamente para o laboratório de maneira fiel. Se você coloca uma resina flow num transfer instalado em boca, toda vez que você remove o provisório, a gengiva do paciente tem algum nível de retração, ou de mudança de posição, ou de colabar e etc. É muito difícil. Como é uma área de gengiva grande e sem suporte ósseo, muitas vezes, satisfatório, ou sem queratina suficiente para dar sustentação a esse tecido, às vezes é um tecido de fenótipo fino e flácido. Ou às vezes nem tanto, mas mesmo assim acaba acontecendo alguma alteração toda vez que você remove o provisório dessa gengiva. Isso é nítido ao olho nu. Se é nítido ao olho nu, você com certeza vai ter alguma alteração laboratorial da transferência desse tecido. Se contar que se o tecido for um tecido realmente flácido, com menos queratinizado, etc. e tal, mesma maneira que ele acaba colabando um pouco quando você remove o provisório, até você instalar o transfer, até botar a resina flow e fotopolimerizar, essa deformação vai ser transferida para o laboratório. E aí a sua coroa no laboratório vai ser feita de acordo com o arcabouço gengival que não é o fiel do paciente. Se ele não é fiel do paciente, ele vai ter alteração. E aí, quando você instalar a coroa definitiva na boca do paciente, você vai se deparar com uma situação que você não esperava, que é um reposicionamento da gengiva, numa posição que muitas vezes não é satisfatória. Você vai olhar e vai ver que, de repente, num caso superior de um 11 ou de um 21, a gengiva subiu um pouco mais e já não está mais no mesmo nível do que o dente do lado. Com certeza o paciente vai perceber e não vai ficar satisfeito e vai questionar você por essa mudança, porque se você conseguiu muitas vezes fazer um provisório imediato perfeito ali e manteve toda essa arquitetura, como é que o seu definitivo não manteve? Como é que você levou essa deformação para ele? E aí você vai ter um probleminha aí para resolver com o paciente. Então é melhor a gente fazer da maneira mais fiel e mais reprodutiva da realidade no caso do paciente. Esse aqui é mais um artigo, tá? Esse é um artigo recente, de 2019, que saiu na Materials. É um
um artigo onde foram avaliados 20 pacientes num estudo randomizado. E esse estudo avaliou dois grupos diferentes. Um grupo controle, onde pacientes tiveram um implante instalado em um cicatrizador padrão instalado, e outros 10 pacientes tiveram um implante instalado e um cicatrizador personalizado instalado. E ele avaliou aspectos funcionais, clínicos, protéticos do trabalho final e avaliaram o incômodo e dor do paciente na instalação do trabalho final em 3 períodos. Momento exato da instalação do trabalho final, da coroa final, 2 horas depois da instalação e 24 horas depois da instalação. Aqui mostra o projeto do cicatrizador personalizado, tá? Ele foi fresado em CAD/CAM num material comum que é o PIC, tá? E esse projeto aqui foi retirado de uma biblioteca do Exocad. Os projetos foram escolhidos de acordo com os elementos a serem restaurados e as regiões cirúrgicas, levando em conta espaço, transmucoso, perfil de emergência do trabalho final, etc. O trabalho foi todo feito em coroas unitárias, elementos posteriores, variando entre pré e molar, sempre com tecido queratinizado seja satisfatório e dentes adjacentes. Tá? Então vamos ao caso, instalação dos implantes. Se eu não estou enganado, foram implantes iSci que são suíços, tá? Não são implantes comuns aqui nossos. Aqui, o implante instalado e no mesmo ato cirúrgico, do lado esquerdo aqui da tela. O cicatrizador personalizado, do lado direito, exemplo de um cicatrizador standard, né? O padrão. Uma foto aqui as suturas aqui nesse caso foram removidas 12 dias depois, e aqui são fotos que variam de 1 a 3 meses após a maturação e osseointegração. 1 a 3 meses porque dependendo da região que foi operada, maxilomandíbula, e da estabilidade primária do implante, variou a reabertura e trabalho protético entre 1 e 3 meses. Tá? Mas a parte interessante vem agora no final, que é o que eu mais acho importante a gente avaliar, e achei que esse artigo replica bem o motivo dessa aula. Aqui, se vocês repararem, lado esquerdo da tela, o cicatrizador personalizado, do lado direito da tela, o cicatrizador padrão. O que representam essas fotos? Aqui são coroas de zircônia prontas, entregues no paciente. E essas fotos aqui representam o momento da instalação da coroa. A coroa foi instalada e logo depois removida e o tecido foi avaliado. A coroa foi instalada e logo depois retirada e o tecido foi avaliado, fotografado aqui no caso. Se vocês repararem, as diferenças são nítidas e gritantes, né? Você mostrar essas fotos para qualquer leigo, eles vão ver uma diferença aí de arquitetura gengival. E vão ver uma diferença aí, provavelmente de trauma, né? Aqui você percebe que o tecido foi esganiçado, foi traumatizado, foi pressionado ali até se estressar o suficiente para lesionar. Ou seja, uma coroa desse tamanho, naturalmente, não entra num espaço desse tamanho sem causar estresse nos tecidos. E aí você tem este formato e este contorno de coroa. Agora veja bem o lado com cicatrizador personalizado. A diferença na instalação. Olha o contorno aqui gengival. Tá bom que essa foto aqui não é igual a do outro elemento que foi tirada de oclusal. Essa aqui foi tirada de vestibular. Mas dá para se ter noção de que o tecido aqui não está nem um pouco traumatizado, não tem área
aqui de sangramento, nem de isquemia, nem nada. E a coroa aqui está adaptada de maneira passiva. Olha essa área de contato aqui, maior e mais suavizada no contorno aqui gengival. Olha essa coroa aqui, um ponto de contato aqui e espaços negros na região de papila. Tá? Imagina um alimento passando aqui, toda essa área aqui para percorrer e traumatizar e ficar preso até aqui embaixo. E a diferença desse aqui, um alimento passando e provavelmente já ficando por aqui, porque a gengiva não tem aquele pescoço. Desculpa, a gengiva não, a coroa não tem aquele pescoço aqui enforcado. Ele é algo mais natural, emerge aos poucos, não forma uma marquise para alimento e dificultando a higienização do paciente. Então, voltando ao início da aula, aquela pergunta, né? Qual o desejo do seu paciente? Então, acho que esse último artigo vai replicar bem o desejo do seu paciente. O desejo do seu paciente é ter a boca dele restaurada, restaurada no que mais diz respeito à palavra, que é realmente recuperada e harmônica, bonita e principalmente natural. Ele quer que o tratamento dele seja o mais natural possível, ele quer não parecer ter sido tratado. Então, essa é a dificuldade do nosso tratamento, mas eu acho que com essas técnicas passadas hoje na aula, você tem como conseguir clinicamente um resultado bem mais favorável e bem mais satisfatório, tanto para você quanto para o seu paciente. E é isso que o seu paciente quer. Um elemento dentário que pareça natural. Que ele possa recuperar o sorriso dele, tenha harmonia não só da estética branca, como da estética rosa. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado do tema, dos vídeos de hands-on, dos artigos trazidos. E se essa aula for útil para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida nesses procedimentos de confecção do cicatrizador personalizado e do transfer personalizado, é só vocês acessarem a aula, que vai estar disponível no YouTube, e pulam para a parte do vídeo. E vocês vão lá ver rapidinho, os vídeos têm uma média de 3 minutos. Rapidinho vocês tiram suas dúvidas na técnica. E com certeza, assim, o início é sempre mais difícil a gente sair da nossa zona de conforto, né, onde a gente está estacionado. E às vezes parece que essas técnicas que eu ensinei agora assim dão um pouco de trabalho, às vezes você fica assim indagando se vai fazer, tem que separar um material que às vezes nem é de rotina do seu consultório, apesar de serem materiais bem comuns, mas aí às vezes está no meio do procedimento cirúrgico e você tem que lembrar de como era feito, etc e tal. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, vejam o vídeo. Deixa eu botar a câmera aqui para falar com vocês. Pronto, ok, pelo menos vocês estão me vendo. E aí, se vocês tiverem oportunidade, tentem planejar isso antes da consulta para vocês poderem ver o videozinho antes, separar o material, tirarem todas as dúvidas. E assim, eu te digo por experiência própria, os 2 procedimentos eu faço comumente no consultório e depois que você integra eles à sua prática diária, é um procedimento tão fácil e tão rápido de ser feito. Só basta realmente você engrenar isso no seu dia a dia, que com certeza vai melhorar muito o seu dia a dia clínico, cirúrgico, protético e a sua satisfação no final do tratamento e a satisfação do paciente também, que é o mais importante. Então, galera, muito obrigado aí pela aula, espero a gente se ver, espero termos mais outros encontros e outras aulas nesse período aí, que isso tudo passe logo e nos vemos em breve aí. Bons vídeos para vocês aí no canal da Certa Odontologia. Um abraço.